Antônio Luiz Zúculo, engenheiro agrônomo, participa do programa agora, trazendo as informações de como também essas instabilidades climáticas todas estão prejudicando as culturas mais comuns da nossa região. Zúculo, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Adalberto, bom dia a você de casa que acompanha o Jornal das Saudades. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, Daércio. Nós é que agradecemos pela sua presença. Bom, antes que a gente fale aqui das consequências desse clima todo nas culturas mais comuns aqui plantadas na nossa região, vamos, pelo menos bem rapidamente, saber qual é a extensão aí do dano que se pode imaginar da agricultura também agora, das queimadas que tivemos aí de quinta, sexta, sábado. Foram dias terríveis, né? Um inferno visto de longe aí. Bom, todos já viram. A gente quer saber, particularmente para a agricultura, né, dos prejuízos que podem ter acontecido aí, quais foram as culturas mais prejudicadas por esses incêndios, além das matas, enfim. O incêndio foi de uma proporção muito grande, foram 45... Já viu algo assim? Não, nunca Nunca tinha visto. Foram 45 municípios, né, segundo o levantamento do Estado, que foram atingidos por esse incêndio. E a gente teve aí dois tipos de estrago, né? A cana, onde esse fogo passou, se a cana estiver no ponto de colheita, aí com 3 a 4, 5 dias dá para aproveitar. Se for uma cana nova, é perdida. Se for uma cana nova, ela vai ter que ser replantada, vai ter que ser cortada, se é que sobrou alguma coisa. Pode ser que tenha queimado tudo, aí vai ter que O mais replantar. comum da cana nessa época é que ela esteja boa. O normal é que ela esteja boa para a colheita, né? E também nas reservas, o que tinha de reserva, nas baixadas, nos rios, perto de brejo, enfim, tudo isso queimou tudo. Então, o estrago, eu cheguei a ver, o estrago que fez para animais matou assim, uma quantidade infinita de animais. Que pena, né? De todo quanto é tipo de mamífero, de réptil, mas matou assim Aves, né? muito aves. Muitos ninhos. Muito, morreu tudo. Então é um estrago financeiro muito grande, né? Porque tem uma perda imediata, uma perda de segundo momento que vai ter que replantar essa cultura, e um estrago para o ambiente, para os animais que morreram, e também estragou aí o abrigo deles, que vai demorar um certo período para isso aí brotar e chegar a voltar a ser um abrigo de novo. Né? Lembrando até que nós estamos numa época agora de grande reprodução de aves, né? Agora em setembro, agosto, setembro, nós estamos aí praticamente, é um mês da primavera. Estão acasalados, já montando ninhos e tal. A primavera 22, né? E o acasalamento de aves começa agora, principalmente de pássaros silvestres, começa agora. Né? Então a gente tem muito ninho, ou praticamente todos os ninhos com ovos, com filhotes. Isso aí realmente queimou tudo, não teve... Que eles não falam, mas a gente já viu vídeos, vocês devem ter assistido vídeos esses dias, de pessoas que, tendo fogo chegando perto de suas casas, o desespero das pessoas gritando em condomínios lá em Ribeirão Preto, à medida que o fogo foi chegando. Você vê o ser humano gritando, desesperado. Se os animais pudessem fazer o mesmo, falar, você pode imaginar o que deve estar acontecendo aí, né? Existem alguns relatos, acho que animais que vão ter que ser sacrificados, que queimou muito, porque não podia sair, né? Porque um fogo nesse horário, no horário, por exemplo, depois de meio-dia até as 5 horas, é um mês que tem vento, tem uma velocidade do vento grande. Essas labaredas chegam a 20, 30 metros de altura. E elas jogam uma faísca, uma fagulha, a 50 metros. Portanto, é difícil o controle, é quase que impossível. O que tem que se fazer, o que dá para fazer, é ir bem longe, o cara fazer um acero muito grande e colocar fogo no sentido contrário para tentar amenizar. Mas numa proporção dessa, num tamanho, era praticamente impossível, porque era muito grande. Tinha, sim, uma extensão de quilômetros de área que o fogo da frente das labaredas, que era praticamente incontrolável, né? Falar em espécies acuadas pelo fogo, pelo calor, pela possibilidade de morrerem, eu pensei aqui na pecuária. Vi até casos aí que o proprietário estourou a própria cerca para poder liberar os animais, porque eles iam morrer ali queimados. Sem dúvida. Mas aí me lembrei da pastagem, não só do animal, mas da pastagem da qual ele depende. Essa pastagem queimada, ela se restabelece rápido ou demora? Agora vai ter que esperar chover. Ela brota, evidentemente, né? Assim como a cana também, mas só que nós estamos no início da estiagem. Nós estamos hoje ali, 22 ou 23, me ajuda aí. Não, hoje é 26. 26, é verdade, 26. Então, 26. nós estamos aí no início da estiagem, nós vamos ter aí final de agosto, setembro, outubro. A chuva aí no final de outubro, se São Pedro tiver
estiver bom conosco, né? Então, esse período aí, a menos que essa passagem esteja num lugar úmido, ela brota. Mas para satisfazer a necessidade, dependendo do número de cabeças que tem, vai ter que fazer uma suplementação animal com ração, ou silo, alguma coisa, porque senão não tem o que comer. E a cana queimada, essa já sabemos que se ela estiver madura, é possível aproveitá-la assim mesmo, no processo de industrialização de... Mas tem um período assim, meio curto para poder, porque senão ela estraga também. Tá. Mas a cana mais nova queimada, essa foi perdida. Essa foi perdida. Essa cana tem que esperar o momento certo para ser replantada ou replanta-se a qualquer momento? Hoje o plantio de cana mudou muito, né, Darcio? A gente tinha praticamente 2 plantios de cana no passado, uma cana de ano e uma cana de ano e meio, né, que você plantava no meio do ano e no verão. Mas hoje planta-se cana praticamente o ano inteiro. Então essa cana aí, o cara vai preparar o solo e vai plantar ela agora no próximo verão. Essa cana que era uma cana nova, ou até uma cana que estava pronta para colheita, que queimou demais. Porque às vezes, Darcio, por que põe fogo na cana sempre no final do dia? Para a temperatura ser mais baixa e queimar só a palha. Porque senão queima o como da cana. Então é comum você, depois, num horário desse, você chegar no canavial e queimou o como da cana, não tem mais nada. Queima que não fosse um bambu. Fica um carvão. Então esse daí não tem o que fazer, tem que preparar o solo de novo, ou, se for uma cana nova, deixar que ela vai rebrotar, ou então refazer o canavial, né? Agora, e quanto às propriedades da terra? Ela perde alguma propriedade que é fundamental na produção de qualquer cultura quando submetida a esse calor de um incêndio como esse? A cana até, se eu não estiver enganado, a cana não faz muito tempo que foi proibida queimada. Até Sim. Então a cana era colhida 25, toda queimada. 30 anos, né? E tem um monte de estudo que mostra que a matéria orgânica, sobretudo a matéria orgânica no solo, diminui muito. Né? Diminui bastante. E algumas vantagens tem também, que ela controla algumas pragas, mas o benefício é muito menor do que o malefício. Portanto, a queima da cana para o solo é muito prejudicial, além do que também é para nós, para a questão da fuligem, da sujeira, do dióxido de carbono que ela emite. Enfim, ela não tinha assim... Se a gente fosse fazer um balanço de prejuízo e benefício, o prejuízo era muito, ou o malefício é muito maior do que o benefício. Das frutas aqui ainda plantadas em nossa região, ainda temos laranja, nem tanto quanto no passado, mas tem muito limão, tem muita manga, goiaba. Essas culturas aí sofreram algum tipo de prejuízo esses dias? Nós tivemos esse ano um ano assim, um pouco diferente. Nós tivemos muito pouco frio, né, Darcio? Assim, pouco. O que o frio estragou, na semana passada, a gente teve um dia de geada, que é pouco comum apenas uma geada no inverno. A gente tem mais, pelo menos no passado tinha muito. Na região da Mogiana, na região de Marília e também no Cerrado Mineiro, teve muito café que estragou. Teve café que queimou. E o que é HF, que não é de estufa, que não tem ambiente protegido, também estragou bastante. Embora o pessoal joga água cedo, mas teve um estrago. Aquilo que não é protegido, aquilo que é de céu aberto. Agora as outras culturas não. A cana, a laranja que está no meio da colheita, a cana está com 58% da área colhida, a laranja está quase chegando na metade. Isso no café também não, o que não pegou geada. Portanto, não teve tanto estrago essas temperaturas para essas culturas, não. Hortaliças? Pois é, as hortaliças... Que é isso, ficou complicado, né? A hortaliça que Frio, calor, o que não tiver... seca. O que não tiver em estufa, que não tiver protegido, queima. Queima, assim, absurdamente. Queima, estraga, aí o preço vai lá em cima. Mas o Brasil tem muita... Sabe quanto que nós temos de área de estufa no Brasil? Nós temos 30 mil hectares de área coberta em estufa no Brasil. E tem muito... Isso é bastante. Bastante. E tem muita coisa que não é. Só que o Brasil não exporta nada disso. O HF, que é frutas, verduras e legumes, é praticamente tudo para consumo interno. E, aliás, o brasileiro... Se você pegar Estados Unidos, Europa, Japão, o per capita, nós comemos praticamente metade daquilo que seria necessário para comer de HF, fruta, legume e verdura. Então, tudo que produz aqui fica para nós, mas nós temos 30 mil hectares é bastante, mas ainda é pouco pelo consumo que nós temos. E aquilo que não é protegido, que não está na estufa, essa queima mesmo, com geada, evidentemente. Bem numa época em que o inverno, pelo menos para a gente que é consumidor, a gente vai às compras e percebe que no inverno as hortaliças são bonitas, bem mais bonitas e tudo, né?
Pelo menos essa é a sensação. Não, é sim, porque a alface, o almeirão, a couve, são são verduras sensíveis ao fotoperíodo. O que é isso? São frutas de dias curtos, né? Porque o dia é menor e a noite é grande. E, portanto, são sensíveis à luz. Quanto menos luz tiver, Por isso. ela fica mais verde e demora mais para florescer. Portanto, ela tem uma vida útil maior. Tanto é que se você plantar um almeirão em maio, ele vai florescer ou dar o pendão, como a gente chama, vai demorar bastante. Se você plantar um almeirão em novembro, rapidinho ele vai pendoar, porque ele é sensível ao fotoperíodo. Se o dia for grande, ele vai receber muita luz, ele flora ou completa o ciclo mais cedo. Olha que interessante, hein? Interessante. Bom, a gente percebe como consumidor, pelo menos, que Não, mas é verdade. as verduras são bem mais bonitas Então, se assim pegar no o inverno, tomate, né? pegar o almeirão, Inverno. a alface, a couve no período do inverno, elas são muito mais folhosas, mais Bonitas, verdes, é, mais bonitas. É exatamente assim mesmo que funciona. E o alface, né? Umas peças assim grandes Sem e dúvida. tal, né? Não tem... Existe a estufa, eu estava falando dessa área que a gente tem, né, que são climatizadas, protege a luz, porque no verão nós temos aí um sol para cada um, né? E tem algumas estufas tão sofisticadas que tem ar-condicionado. Derruba a temperatura para que você tenha esse dia, que ela emite um dia de inverno para que ela floresça um pouco mais tarde. Que coisa, Até né, isso rapaz? tem. Onde chegamos, né? É. Por isso que onde nem se podia imaginar de produzir certas coisas, você tira daquilo. O Nordeste produzindo frutas daquele jeito, O né? Nordeste tem uma produção assim, muito sofisticada hoje. A fruticultura do Nordeste, irrigada pelas águas do São Francisco, Lércio, eu tive a oportunidade de ver. Eles fantástico. produz uma uva ali, uma manga, Laranja. irrigada, laranja. Negócio A sensacional. uva de lá, de mesa, e produz vinho acho que compete com os melhores vinhos do resto do mundo. Totalmente diferente daquelas matérias que a gente via 30, 40 anos atrás, do Nordeste, que era sempre aquele retirante, aquela família de retirantes, uma miséria danada, aquela seca terrível, né? Por isso... Isso tudo mudou de um jeito. Eu posso subir ali, subir para o interior do estado de Pernambuco, ali a partir de Arapiraca. Arapiraca é Alagoas, Esqueci, logo que você sobe a primeira cidade ali. Me deu branco aqui agora. Mas, e aí você passa na rodovia com aquelas barracas enormes, assim, de frutas, e frutas que a gente nunca viu. E que eles produzem ali, você olha e fala, meu Deus do céu, mas essa por que fruta toda vez que mostra o Nordeste só mostra coisa ruim. um pedacinho lá que é seco demais, é verdade mesmo, mas e esse Nordeste que eu estou vendo aqui que ninguém mostra? Por isso que a agricultura mudou muito, né? Você vê, a irrigação é que garante o investimento, né? Porque quando a gente fala no agro, a gente pensa só em grãos, né? Soja e milho, que na verdade não é. O agro produz o arroz, o feijão, o trigo, o sorgo, fibras, tem a proteína animal, o ovo, leite, derivados, carne suína, carne de frango, açúcar, fibras, algodão, enfim. E agora, as grandes culturas que são dependentes do clima só, que tem que negociar com São Pedro, elas sofrem muito agora. Por isso é que esse crescimento assim fantástico de área irrigada e área protegida, para garantir a produção, exatamente o que você está dizendo no Nordeste. Exatamente. E eu vejo assim, o Congresso Nacional tem uma quantidade de deputados nordestinos, do Norte e do Nordeste, muito grande. A gente percebe até pelo sotaque deles, os deputados lá. Não me parece que eles têm alguma intenção de mostrar esse Nordeste produtivo que já existe. Muito pouco eles falam disso. Quase sempre eles levam só, desculpa a expressão que eu não gosto, mas vou usá-la, só leva a desgraça de lá para discursar no Congresso. Só falam daquilo que até pode existir, tudo bem, mas só aquilo. Eu não vejo os deputados, senadores nordestinos falando daquilo que se tem de bom no Nordeste. E tem. Tem. Você tocou num ponto, Darcy, muito importante. Quem conhece o Nordeste aí, faz muito tempo que não vai, tenha em mente aquela caatinga só seca. Exatamente. Não tem mais isso. É aquilo que era mostrado, a palma, o cavalo, o boi lá morrendo de sede. No Vale do São Francisco, não é só isso, a fruticultura é fantástica. E uma outra região que assim mudou absolutamente foi o Cerrado. Quem entrar no Cerrado aqui para Goiás, no sentido Goiânia, por ali, ali está o que tem de pivô central com tomate, com trigo, já adaptado para um clima um pouco mais quente, soja irrigada, é assim, fantástico. Então o Brasil cresceu e evoluiu muito na tecnologia da irrigação. Tanto é que da água doce que nós temos,
que nós usamos, 70% vai para a agricultura. E aí tem um pecado muito grande, que ainda 50% da água que vai para a irrigação é perdida. Você vê, 70% do que a gente usa vai para a agricultura e 50% é perdida. 20% vai para a indústria e para o consumo doméstico, 10%. Mas o importante é que está melhorando, é que está evoluindo. Finalmente, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta a você aqui. Para todos que são técnicos que vêm aqui, eu faço a pergunta do leigo. Daquilo que é uma crendice, ou então sempre se falou no meio das pessoas leigas, eu sou uma delas, inclusive, povão. Eu trago uma coisa do imaginário do povão. Sim. Que eu pergunto se é fato ou é fake. Voltando a essa questão aqui das queimadas que nós tivemos, e em grande parte atingindo canaviais, dizem que existe na raiz da cana um fungo contra o qual não há veneno. E que quem produz, principalmente grandes usinas, eles não conseguem matar esse fungo na raiz. E que a única coisa que mata esse fungo é o calor. Então, o imaginário, a pessoa comum, já começou a dizer, diante da dúvida de quem é que está colocando fogo no mundo aí, no estado de São Paulo, o cidadão comum já levou a imaginação dele à seguinte situação. Pode ser grandes grupos comerciais, industriais aí do setor, que aproveita a situação, porque a cana quase sempre ela está madura agora, não vai perder. Se atear fogo, não perde. Né? E, por outro lado, estará matando este fungo para as próximas... brotagem não, como chamar? As próximas germinações da cana já virão sem esse fungo. Então, o cidadão pega e diz assim, não é verdade, pelo menos eu imagino, mas ele pensa assim, eles mesmos estão botando fogo para matar esse fungo e não vão ter prejuízo porque a cana pode ser colhida depois de queimada. É fato ou fake? Não, existe. As culturas, quanto mais produtivas, mais suscetíveis ao fungos. Um exemplo é a banana-maçã. A banana-maçã tem um fungo, que é Phytophthora, que é do solo, que está... Eu já vi algumas matérias que ela está em extinção, né? É uma doença que chama mal do Panamá. Lá no Panamá não tem mais banana-maçã. E aqui, onde nós estamos, também não tem. Tanto é que é raro você ver um pé de banana-maçã por aqui. Sumiu a banana-maçã? Exatamente por causa desse fungo. Maçã é aquela mais pequenininha. É mais pequenininha. Então ela está hoje em Goiás. Mas já tem esse fungo lá. Lá já tem também. É difícil o controle. Então, os fungos de solo, até a Rhizoctona, Phytophthora, ou o Pythium, eles estão presentes no solo. Quanto mais produtiva for uma variedade, ou cana, ou citrus, ou goiaba, ou mamão, ou qualquer uma delas, mais suscetível elas são. Portanto, é uma oportunidade para que o fungo ataque. E a cana, você vê, o Brasil em 50 anos dobrou a produtividade da cana. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, lá na Unesp, a produtividade média de cana era 50 toneladas por hectare, e hoje passa de 100 toneladas. Existem alguns pontos que chega quase a 200 toneladas por hectare. Então o Brasil dobrou. Então são variedades que são cada vez mais suscetíveis. Então existe sim alguns fungos de solo que atacam. Agora, eu não acredito que seja dessa maneira, porque para fazer isso, é proibido por fogo, a gente sabe. Mas se você identificar tecnicamente que determinado talhão tem um fungo, a CETESB te dá a licença para você tratar aquilo de maneira correta. Com calor? Com segura, com fogo, com qualquer... Até a CETESB autoriza. É que nem um inseticida na cidade. Mas então tem mesmo esse fungo? Tem. Na cidade é proibido o uso de defensivo agrícola. Mas se tiver um ataque de um inseto, ou a própria dengue, essas febres que tem mosquito como vetor, existe uma lei que autoriza usar um inseticida. Eu não vou... Desculpa interromper, você pode continuar. Eu vou aproveitar a imagem que o Beto está gerando ao vivo, ele está num canavial queimado, só para você ver o que resta de queimado. Esse aí teve incêndio aí, né, Beto? Sim, Daércio, nós estamos aqui às margens da rodovia Calfiche. Só para mostrar aí como é. Incêndio esse final de semana. O Adalberto, inclusive, comentou aí sobre esse incêndio, né, acabou afetando essa cana. É uma cana que parte dela não está boa para colheita ainda, dá para se perceber, mas grande parte sim. Né? Dá até para colher. A cana que a gente pode ver aqui. Olha como fica. Queima palha mesmo. Não,
Você vê que na torceira fica apenas a cana. Queima a palha. Imagina no meio Para disso você aí, ter uma Beto, quantos animais... proporção do estavam- incêndio. A parte escura lá no fundo é onde o incêndio chegou, né? O incêndio chegou de lá para cá, né? Sentido aí dobrada Santa Ernestina para Matão. É beira de estrada. Atingiu toda essa área aqui e foi parar nas árvores que margeiam a Carl Fischer nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Então o fogo foi muito intenso aqui nesta região também. E para se perceber, Daércio, de onde veio o incêndio, né? Os técnicos aí, o Zúculo pode até confirmar, eles acompanham para que lado o mato queimado está caído. Ó, está caído aqui, dá para perceber, sentido Carl Fischer. Então é sinal que esse incêndio ele veio realmente de baixo para cima. Entendi. Né? Então aqui a cana está bem fina, né? Eu não sei nem, o Zúculo até pelas imagens, não sei se dá para perceber, mas a cana... Dá para ver sim, Beto. A cana aproveita, Zú? Aproveita. Essa cana que a gente está vendo aí é uma cana que... É evidente que a usina, porque a usina vai lá, ela tira uma amostra para fazer análise. Só que aí não vamos perder nesse tempo. Ela vai lá e vai colher com a máquina, que não é o ideal colher com máquina cana queimada, que a máquina... Ela não é para isso, mas numa emergência ela vai ser usada. Então eles vão destinar toda a mão de obra manual, a mão de obra para colher na mão, né, com facão. Não pode ser a máquina nesse caso aí. E também vai usar a máquina para tentar aproveitar, mas vai perder bastante, como o Beto está mostrando aí. Agora, que não tem condição de teor de açúcar para ir para a indústria, só vai ter que ser sacrificada, roçar ou fazer alguma coisa para esperar a próxima plantação. Virar adubo natural. Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Beto, foi muito boa a intervenção aí, porque deu uma noção mais clara daquilo que a gente falava aqui, mas nunca viu de perto, né? Então é uma possibilidade muito interessante para ilustrar o que está sendo dito aqui. Ô Daércio, às vezes o que não faz muito sentido, né? É que pelo menos as usinas que nós conhecemos aqui da região, elas investem em colhedeiras de cana, né? Em colheitadeira, que pica a cana e o transporte hoje... Ele é feito, na sua grande maioria, de cana picada, né? O que facilita até quando chega na usina, né? Então aí fica as duas teses, né? Se queimar a cana é bom, para a usina não é tão bom assim, pelo menos que tem muita máquina. Porque se você entrar com uma colheitadeira aqui, né, que deixa toda a cana picadinha, ela faz isso, inclusive separando a palha, né? Quando é feito o corte de cana. Então, às vezes, também não tem sentido isso. Vai saber o que acontece, né? Se é alguém que realmente coloca fogo na cana, se é a usina que está colocando fogo na cana. Porque hoje não faz muito sentido queimar cana, principalmente num local como esse, né? É um local bastante plano, com facilidade para as máquinas entrarem e colher a cana sem o fogo, né? Sem que precise atear fogo. E, por outro lado, a gente fica pensando, né? Se é melhor queimar, quem que está queimando? É melhor não queimar? Então fica sempre... Isso daí é uma coisa que vai ficar para sempre, viu? Em cidades da região tem prefeitos que já, através de decreto, vão proibir o plantio de cana em certas cidades aí a menos de 500 metros das residências. Porque tem locais aí no final de semana que a gente viu o terror aí. O canavial encostado nas residências, as cidades crescem, né, pro campo, como aqui, né, vários bairros de Matão já estão bem próximos aqui a Carl Fischer, e vai ficando cada vez mais perto do canavial, né? Okay. Beto, muito obrigado mais uma vez, muito bom. Ok, Daércio. Fechando então o raciocínio, desculpa que eu cortei aquela hora que eu tinha que aproveitar essa amostra. Não, imagina. Aí, foi muito oportuna a colocação do Beto, né? Mas eu dizia assim, que o uso do defensivo agrícola na área urbana é proibido, você não pode usar. Mas, em detrimento de uma emergência, você pode ser usado. Vai na promotoria, o promotor vai autorizar. Você está com um ataque de uma praga, de um inseto que vai transmitir uma doença, enfim. Mas normalmente não se usa.
É o mesmo caso da laranja, esse fungo da cana. Caso seja diagnosticado isso daí, com o levantamento técnico, a CETESB vai te fornecer um laudo que você pode queimar, assim como o controle de cancro pode ser queimado, se tiver um laudo da CETESB, enfim, aí dá para fazer. Bom, gente, é isso. A gente com isso acrescentou mais uma informação, além daquela que você tem visto muito, ou seja, dos prejuízos, de tudo que está acontecendo, mas mostramos ao vivo e com todo o conhecimento aqui do Zúculo as consequências disso tudo nas culturas mais comuns da nossa região. Muito obrigado a você, Zúculo. Muito obrigado e quero aproveitar para desejar aí um parabéns a todo matonense, que amanhã que é o dia da nossa querida Sim. Matão, né? Que seja um dia de bastante festa e que essa data para nós, né? Porque Matão evidentemente que vai nós vamos passar, Matão vai ficar. Mas que a gente participe por muito tempo dessa festa, né, Se Deus quiser. Muito obrigado a você. Eu mesmo Alberto. penso em celebrar já, estou tentando preparar uma ideia, celebrar 179 anos de Matão. Não sei se eu mas eu estou pensando. Estou contigo aí. O que eu vou fazer quando o Matão fizer 179 anos? Você vê que eu estou animado, né? Tá certo. Parabéns à nossa querida Matão. Muito obrigado. Obrigado a você, Zúculo.